Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis. Olá, apaixonados por eventos! Sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E o meu convidado de hoje é Franklin Costa, cofundador da OCLB, Design de Experiências, consultor e nômade digital. Seja muito bem-vindo, Franklin, e obrigada por aceitar o meu convite. Oi, Marcelo, prazer é todo meu. Vamos lá, temos muito papo bom para conversar hoje. E para a gente iniciar a nossa conversa, minha primeira pergunta para você, Franklin, você acredita que a relação de ser nômade digital facilita a diversificação do processo criativo? Olha, Marcelo, essa é uma pergunta que eu recebo bastante e a resposta é a mesma. E só vai evoluindo e se tornando mais forte ao longo do tempo. Sim, sem dúvida nenhuma, porque a criatividade nada mais é do que você rearranjar percepções, né, e experiências que você tem de formas inovadoras, né? Então, na verdade, a experiência da criatividade passa por uma questão muito associativa. E o fato de eu ter decidido, junto com a minha sócia e esposa, em 2017, me tornar nômade digital, me permitiu que eu pudesse observar várias, várias culturas, vários costumes, vários países e cidades que foram acrescentando no meu repertório de vida. Então, hoje, quando eu vejo uma proposta de design, por exemplo, eu consigo apontar os museus que eu vi obras que me lembravam aquela estética, ou países ou cidades que eu vi aquilo, ou costumes e modas e roupas, ou festivais que de alguma forma me remetem àquela recordação. Então, o fato de você ser nômade, de você viver na zona de desconforto, né, de estar mudando a rotina o tempo todo, faz com que a tua cabeça processe essas informações assim, de uma forma muito mais rápida e que o seu repertório aumente cada vez mais e as ideias acabam surgindo de uma forma mais espontânea. Então, eu acredito sim que a criatividade ela está bastante associada a esse estilo de vida nômade. Também, né, com tanta referência que você tem aí para contar de tantos locais que já visitou, com certeza isso ajuda, né, na oxigenação dos pensamentos, das novas ideias e novas formas de fazer eventos, criar experiências para o público, não é mesmo? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que de tudo você pode extrair uma ideia, né? Pode ser um livro, você não precisa viajar, você não precisa ser nômade para você ser uma pessoa criativa, né? Eu acho que essa criatividade ela está associada muito à tua fome de conteúdo, e à sua capacidade de associar esses conteúdos de uma forma inovadora, de uma forma diferente, né? Eu gosto muito de um autor chamado Austin Kleon, que ele tem um livro, para mim, que é um livro que é daqueles livros que eu daria de presente para todo mundo, chamado Roube como um Artista. E ele fala a diferença entre o roubo positivo, né, o que é roubar como artista, e o que é o plágio, a imitação, né, que é o roubo que ninguém gosta, né? Então, eu gosto muito de dar como exemplo assim os filmes do Tarantino. Os filmes do Tarantino eles são uma coleção de referências do cinema americano, norte-americano, que vai desde as comédias pastelão, aos filmes de Kung Fu, ao espaguete western do faroeste, né? Ele mistura aquilo ali tudo de uma forma completamente nova. Então, para você fazer isso, você tem que estudar muito, você tem que ter muito repertório, você tem que ver muita coisa. E aí sim você faz um roubo como artista, que é aquele que você se referencia dos seus ídolos para você construir uma coisa que seja a sua cara, né? Então, eu acredito que você poder viajar, isso é uma coisa que eu falo muito para estudantes universitários, né? Quando eles me perguntam assim, qual curso que eu tenho que fazer de pós-graduação ou mestrado para eu poder trabalhar com entretenimento, com evento, com experiências, eu falo, cara, viaja, procura viajar, porque uma semana numa viagem internacional, num outro país, pode valer mais do que 6 meses de MBA que você vai fazer, aliás, 2 anos de MBA que você vai fazer
no Brasil ou qualquer outro lugar. Claro, tudo isso que eu estou falando quando a gente puder voltar a viajar novamente, né? Com certeza. Olha, esse é um ótimo livro, eu já li, recomendo também. E falando ainda aí sobre experiências, né, o papel do curador é mostrar o caminho. No seu ponto de vista, o que é preciso para que as marcas realizem uma boa curadoria de experiências nos eventos? Primeiro, deixa eu tentar traduzir um pouquinho quando a gente fala sobre curadoria de experiências, né? Quando o clube ou a CLB, a gente criou essa marca, a gente criou essa marca no mesmo ano em que a gente se tornou Nômade. Então, muito do que a gente apresenta nos nossos cursos, palestras, projetos de consultoria, vem da nossa vivência. Quando eu falo sobre curadoria de experiências, eu quero dizer o seguinte: ao longo da nossa vivência, nesses últimos anos, as referências que nós captamos a partir dessas viagens, imersões, estudos, a gente faz uma curadoria para poder organizá-las em conteúdos, em sites, benchmarks e referências. Então, assim, o curador, na essência, ele faz escolhas. Ele tem que deixar algumas coisas de fora, porque a curadoria, na verdade, é você organizar, né? Tematicamente ou por algum tipo de classificação que você venha inventar determinadas referências, determinadas ideias ou conteúdos dentro de, né, ou uma exposição, ou um evento, ou qualquer outro tipo de ambiente. Então, quando a gente fala sobre marcas que fazem curadoria de experiências, eu vou tomar liberdade para poder ressignificar, refrasear isso. Eu acho que as marcas elas procuram fazer design de experiências, né? Elas procuram criar situações de interação que as pessoas vão viver experiências e com uma intenção que ela procurou projetar antes. Eu separo um pouquinho essa diferença entre design de experiência e curadoria de experiência, porque acaba que eu assino das duas formas. Eu sou um curador de experiências e eu sou um designer de experiências também. Para uma marca criar ou pensar projetar, né? Porque tem uma coisa muito importante quando a gente fala sobre experiência. Experiência, ela é vivida pelas pessoas. A gente, na verdade, nunca cria experiências, né? A gente faz uma projeção de uma situação de interação que a pessoa viveu uma experiência. Então, assim, quando eu gosto de falar sobre design de experiência, porque o design tem muita relação com projetar, né? Para você fazer alguma coisa que vai ser uma coisa que alguém vai viver, alguém vai consumir aquilo. Então, eu acho que quando uma marca ela procura fazer um trabalho de design de experiência, ela sempre tem que estar levando em consideração um espaço que existe entre as memórias, o sentido e a subjetividade estética de cada pessoa, né? O tempo todo você vai estar lidando com essas variáveis, porque cada pessoa vive uma experiência de uma forma diferente, né? Quando você fala de uma experiência que é feita para um grande grupo de pessoas, como por exemplo uma ativação de marca no Rock in Rio, né, que passam milhares de pessoas por dia ali naquela experiência de uma marca, você tem que entender primeiro com quem você quer falar, qual é a atitude desse grupo e como que você vai projetar essa experiência considerando uma jornada, né, que começa desde o momento que a pessoa é impactada pela primeira vez nas redes sociais, na comunicação, na internet, até aquele momento em que ela vive aquele momento de experiência ali no evento. E as marcas que fazem isso excepcionalmente bem também deixam o melhor para o final, pensam muito no pós-experiência também como parte desse ciclo. E aí você recomeça toda a história novamente. Isso é um assunto bem extenso, daria para a gente fazer uma aula aqui de 2 horas só sobre esse ponto, mas eu acho que dá para pegar alguns elementos aí do que eu já disse para você e traduzir aí para pensar em outras possibilidades também. Com certeza. E ainda que pareça uma receita de bolo, né, vamos dizer assim, que as marcas, que as empresas estão acostumadas a criar essas experiências, às vezes a gente vê eventos sendo criados daquela forma tradicional, né, passa o briefing, executa sem muito envolver o público, né, e a gente vê que as grandes marcas, os grandes eventos, os grandes festivais, eles têm essa preocupação de criar essas experiências além, né, por isso que se tornam tanto cases de sucesso, porque eles andam na contramão de envolver o público, de entender a persona, de criar todas essas ações que geram engajamento e que trazem um resultado positivo em quem participa do evento, não é mesmo? Sem dúvida. Eu acho que
você colocar as pessoas no centro, acho não, tenho certeza, é o primeiro passo para você pensar numa experiência memorável, né? Como você falou na apresentação do podcast. É todo um processo de todo o processo de cocriação, ele leva mais tempo, ele dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo ele é mais eficiente também. Colocar as pessoas no centro, chamá-las para poder discutir, o público, é uma coisa que é muito importante. Você pode tentar ser o Steve Jobs, né? O Steve Jobs, na Apple, ele era famoso por ignorar pesquisa e criar as coisas que ele imaginava que seriam produtos que as pessoas no futuro iriam entender como uma necessidade que elas nem sabiam que elas tinham, como um iPhone ou iPod, né, diversas invenções que o Steve Jobs criou. Mas ele é uma pessoa em 1 bilhão. Né? Ele é um visionário, um empreendedor que estava no local certo, na hora certa, com uma história de vida muito particular. Né? Então não dá para falar que todo mundo, que ele é a regra, pelo contrário, ele é a exceção. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria de nós, né, que não é o Steve Jobs, que não vive ali não viveu ali naquele local, naquele momento, a gente sempre tem que procurar trazer o nosso público para junto, fazer pesquisa, fazer teste, fazer ajuste, ouvir, conversar, para a gente poder projetar experiências, produtos e serviços também de uma forma mais eficiente. Com certeza, eu realmente acredito muito nisso, Franklin, sabe, que é possível sim criar experiências memoráveis, e isso não independe do tamanho do evento, mesmo eventos menores, com públicos menores, é possível sim criar essas experiências, quando a gente faz de fato isso que você falou, coloca o público no centro ali de toda a construção do evento, tudo que vai ser feito, envolve eles desde a construção, entender as suas dores, suas necessidades, e isso torna a experiência significativa, né. Mas agora pensando por um outro lado, já houve, por acaso, alguma indicação de experiência, eu digo aí com a sua experiência, né, já houve alguma indicação de experiência para fazer em algum evento, que o público não recebeu da mesma forma, talvez não porque não foi uma boa experiência, talvez porque o público não entendeu como que funcionaria aquela experiência? E se já houve, o que fazer quando isso acontece? Olha, essa pergunta é muito boa e ela tem, assim, diversas. Eu tenho diversos exemplos, diversas histórias que me vieram na cabeça enquanto você estava falando, mas antes eu queria dar um exemplo assim, de experiência bem-sucedida que colocou o público no centro. Tá? A Coca-Cola, quando patrocinou o Rock in Rio de 2017 e de 2019 também, eles fizeram um palco onde era um palco com uma mega banda que tinha, sei lá, 20 músicos tocando, e era um grande karaokê. Né? As pessoas eram convidadas a entrar nesse stand da Coca-Cola, subir no palco e cantar uma música da preferência delas com essa mega banda. E o tempo todo era curioso porque você tinha telões que mostravam as pessoas reagindo às músicas que eram cantadas, as pessoas estavam no palco e a gente, no clube, fez uma pesquisa para avaliar a experiência das marcas desse ano no Rock in Rio e foi muito curioso escutar as pessoas dizendo: ah, eu me apresentei no Rock in Rio, eu estive num palco do Rock in Rio. Ué, mas qual palco, né? Além do Eletrônica, o Sunset, o Palco Mundo. Não, o palco da Coca-Cola, tinha uma banda e eu toquei lá, e eu cantei lá. Então esse é um exemplo de muito bem feliz, muito feliz, muito eficiente de uma experiência memorável que você cria colocando as pessoas no centro. Né? Você colocá-las no local que o artista está, né, dentro de um festival de música. Agora, pensando nos exemplos que você disse, né, que as projeções que a gente procura criar e que às vezes elas não dão certo. O Tomorrowland Brasil, o Festival de Música Eletrônica, quando aconteceu aqui em 2016, ele teve um problema muito sério na entrada do festival. Na hora de abrir os portões do festival, teve um momento em que as pulseiras que funcionam com aquela tecnologia RFID, né, elas não estavam lendo no sistema. Então você não podia liberar ninguém para entrar no evento, porque para entrar no evento você precisava fazer um check-in com a pulseira. Então eu me lembro que eu fiquei numa fila
por volta assim, de 1 hora e meia, né? E uma fila assim, com várias outras pessoas do mercado, influencers, além dos fãs do próprio festival. E aquilo ali foi um grande anticlímax, né? E aí, tudo bem, passou esse tempo, as pessoas acabaram entrando, né? A primeira impressão é que fica, mas também a última impressão é a mais marcante no caso das experiências. Psicologicamente falando, né, a gente tem vários estudos com psicólogos comportamentais que eles identificam, e com neurocientistas também, que a experiência que fica para a gente é a primeira, do início, a do final, e no meio você tem diversos picos ou vales. Tá? Quando você vai contar a história, por exemplo, de um final de semana ou de uma viagem que você teve, você acaba reduzindo aquilo a exatamente essas experiências, a como foi o iniciozinho, os momentos de pico ou de vale e ao final, que é a memória mais recente. E no caso do Tomorrowland, eles conseguiram dar a volta, porque no final do festival, na última atração, eles anunciaram algo que ninguém esperava. Como forma de compensar aquela ausência do tempo em que as pessoas ficaram muito tempo para poder entrar no evento, eles criaram uma apresentação, eles conseguiram fazer uma negociação com 4 artistas internacionais que não estavam previstos de tocar nesse festival juntos, para eles fazerem um encerramento de 1, 2 horas do Tomorrowland. Então, as pessoas que ficaram naquele momento para o final voltaram para casa com uma recordação muito mais feliz do que a entrada no evento. Esse é um exemplo de uma interação que você procura projetar, mas que não deu certo, que você consegue dar uma volta por cima. Eu tenho alguns outros exemplos, mas como você pode perceber, eu também gosto muito de contar história e falar, então eu prefiro que você me faça a pergunta e a gente vai tocando nesse bate-bola. Muito bom, Franklin. Realmente, então, né, eles conseguiram ali compensar e fazer com que aquele contratempo inicial fosse recompensado no final, que com certeza o público deve ter amado essa experiência aí de ter esses artistas tocando aí, algo que eles não estavam esperando, né? Realmente, acho que também surpreender, trazer algo diferente o que o público já não está esperando, isso também cria uma experiência diferenciada, né? Não só pelo contratempo, mas pelo fato ali de criar uma programação diferenciada, né? Do qual eles não sabiam que ia acontecer. Então, isso também foi uma surpresa ali para eles, né? Sem dúvida. Eu vou contar uma outra história que eu lembrei aqui, que realmente, nossa, desenterrei essa. Eu tive uma vida passada, né, na minha carreira, de envolvimento com a música eletrônica. E eu co-criei o primeiro festival de música eletrônica do Rio de Janeiro, isso em 2005. E eu trabalhei nesse festival como responsável da área de marketing e da curadoria artística durante os 5 primeiros anos. Esse evento se chamava Chemical Music Festival. Ele aconteceu no Rio de Janeiro, depois em Curitiba também, em BH também. E tinha uma pista que era o meu xodó, que era uma pista para apresentar novos talentos e projetos que não eram mainstream, não eram comerciais. Então, na verdade, o festival ele tinha 4 pistas, né? Você tinha uma pista que era o palco principal, main stage, que tocavam sons mais comerciais e mais populares. Na época era o Psytrance, que é hoje como se fosse o EDM. Você tinha uma pista de house, e você tinha uma pista de techno, e você tinha uma pista house comercial, né? Techno bem underground, e você tinha uma pista que era um laboratório, inclusive era uma pista lab, né? Essa pista sempre ficava vazia. E as pessoas falavam, cara, por que você insiste tanto nisso? Né? Esse é um exemplo de uma experiência que eu procurei projetar naquela época, porque eu imaginava que as pessoas eu imaginava que pudessem ter pessoas que fossem para essa pista experimentar novos sons, mas não era isso que o público queria. E aí tem um ponto que é muito interessante dentro de um processo de curadoria. Se você fizer uma pesquisa com as pessoas num evento sobre quais artistas eles querem ver na próxima edição, eles sempre vão falar, a maioria vai falar os artistas que estão na crista da onda. Vão falar o que é conhecido, vai falar o que é o mainstream. Mas se você seguir sempre essa receita de bolo da pesquisa, você nunca vai trazer novidade e inovação. A curadoria entra aí. Ela entra para fazer apostas, ela entra para poder indicar para as pessoas, escuta isso, porque isso aqui também é muito bom.
isso aqui daqui a pouco vai estar no palco principal e hoje a gente pode trazer isso por um cachê muito baratinho, tá? Então, talvez, como que com a cabeça que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, talvez eu faria essa pista um pouco diferente. Eu não daria para ela, por exemplo, o mesmo tamanho que as outras pistas tinham. O palco principal era um palco gigantesco, né? Era bem, bem diferente dos outros. Mas eu colocaria, talvez, num outro horário, eu faria um ambiente mais intimista, eu explicaria melhor essa pista, tá? Então, assim, eu acho que é mais um exemplo de uma experiência que, na época, né, não foi, talvez, bem sucedida em termos de público, mas que pudesse também ser ajustada com a evolução do tempo, dos anos, para uma coisa que tivesse um conceito de experiência um pouco diferente dos outros espaços. Faz sentido? Faz sentido, sim. E assim, a gente também tem que levar em consideração, né, Franklin, que não é porque que uma experiência, uma determinada experiência não deu certo naquele momento, ela não foi, vai ser ruim para o resto da vida, né? Às vezes precisa ser remodelada, precisa ser reajustada, né? Para Uhum, que numa próxima oportunidade aquela experiência realmente surta o efeito do qual foi planejado, né, ou até uhum. mesmo amadureça os pensamentos e crie novas oportunidades, traga novas visibilidades para outros projetos do quais não está sendo o foco ali no momento, né. Qual que é a intenção daquela experiência? Você tem que se perguntar isso. Por exemplo, a intenção que eu trouxe naquele momento foi de uma pista que pudesse falar com a inovação, com tendências sonoras, né? Então, assim, também eu acho que tem uma pergunta que surge a partir desse comentário que você fez, que é quando abandonar, né, uma experiência ou uma tentativa de experiência que não deu certo. Eu acho que você tem que voltar para o seu porquê, né? O Simon Sinek, grande palestrante do TED, fala no livro dele, né? Tem um livro dele que o título é maravilhoso, que é o Comece com o Porquê, né? Eu acho que você tendo o porquê muito claro, você vai ter uma intenção. E eu acho que essa vai ser sua, talvez, maior métrica para você avaliar se aquela experiência foi bem sucedida ou não. E pensando aí nessa nova era agora de eventos online, né, como criar uma boa experiência quando a tecnologia é um fator de desigualdade para o público, muitas vezes? Bom, aí eu vou quebrar essa pergunta em duas partes, né? Como criar uma boa experiência digital é uma coisa, inclusão e acessibilidade é outra, né? Vamos começar pela segunda parte, assim. Eu acho que a inclusão e acessibilidade, você primeiro vai partir da proposta do evento que você está criando. Eu acho que essas palavras inclusão e acessibilidade, elas são muito importantes da gente levar em consideração. A gente está vivendo um período onde cada vez mais pessoas que não tinham lugar de fala têm, mas também é importante ter clareza da sua intenção, do seu propósito com a criação daquele evento digital. Né? Porque você está fazendo um evento digital que você vai falar com todo mundo. Né? Você também tem que saber fazer escolhas. Eu gosto de um exemplo que eu vi recentemente em uma palestra do Itaú, que fala sobre diversidade, inclusão, e que no ato da inscrição você tinha um campo que você preenchia assim: você tem algum tipo de deficiência, você tem algum tipo de dificuldade para poder acessar? Explica para a gente qual que é. Né? Então, assim, para endereçar a questão de inclusão, acessibilidade a partir da tecnologia, a primeira coisa, a mais importante, é você entender quais são as dores dessas pessoas. Então, você tem que chamar essas pessoas para perto. Eu vou dar um exemplo do como que a gente faz, por exemplo, no clube. Né? A gente tem uma comunidade, essa comunidade é uma comunidade digital, e toda vez que a gente faz o lançamento da comunidade, a gente faz o lançamento 2 vezes por ano só, a gente faz um censo, a gente faz uma pesquisa com as pessoas. A partir dessa pesquisa, a gente entende quão desequilibrada ou quão desigual ou quão uniforme está a comunidade. E aí, se eu percebo que nessa pesquisa a maioria esmagadora das pessoas que preencheu, que fazem parte da comunidade, elas são homens, héteros, brancas, etc., eu vou fazer uma ação afirmativa de bolsas, como eu sempre abro um percentual de bolsas no lançamento da comunidade, para oferecer para pessoas negras, negres, trans, LGBTQ
indígenas, ou o que quer que seja dentro de um escopo que a gente entende como importante para a nossa diversidade, eu vou abrir uma bolsa para esse público como uma ação afirmativa. Tá? Então, eu acho que essa questão de inclusão e diversidade é um tema muito rico também, dá um tema de um podcast inteiro. Eu não sou um especialista nessa área, mas a forma como eu enxergo você também tem que entender quais são as suas limitações, porque qualquer tipo de experiência, de alguma forma, ela vai ser excludente. De alguma forma, ela não vai ser acessível para todo mundo. Tá? E aí, se você de fato quiser fazer uma coisa inclusiva, acessível, você tem que chamar para junto o perfil, o público que você quer que faça parte do seu evento, da sua experiência digital. Dito isso, como criar uma experiência digital, né? A primeira parte da pergunta é relevante. Eu gosto muito de fazer uma provocação, que é quando você pensa numa experiência hoje de evento, você tem que fazer duas perguntas. O que eu criava na experiência presencial, ou eu crio na minha experiência presencial, que eu gostaria de emular na experiência digital? E a outra pergunta é, o que só uma experiência digital consegue permitir que eu faça? E aí, você listando as respostas para cada uma dessas perguntas, você vai ter uma lista de ideias bem inovadoras que você vai colocar ali no caldeirão para você poder criar uma experiência digital realmente eficaz. Vou dar um outro exemplo para aterrissar isso que eu estou dizendo. Recentemente, a gente lançou uma Masterclass, que é um dos nossos produtos do clube, que falava sobre o futuro das experiências. A gente tinha uma inscrição chamada Maratona. Essa inscrição chamada Maratona, ela começava 10 dias antes do curso em si começar. Isso já é uma coisa que só é possível dentro de uma experiência digital. Você fazer um curso presencial, que normalmente são 3 dias, dificilmente você vai fazer assim, gente, eu vou criar agora 10 dias antes de curso, vocês vêm aqui todos os dias para a gente trocar uma ideia sobre algum conteúdo. Aí você não está criando, né, você está criando, na verdade, um curso de 13 dias ou de mais dias, né, porque você colocou aquele na frente. Uma das coisas que a gente fez durante a maratona foi uma sessão de pipoca no Netflix, compartilhada com todas as pessoas, estudando um caso de uma série que a gente escolheu. O fato de estarmos todos nas nossas casas, mas assistindo o mesmo documentário, o mesmo programa, comentando sobre ele no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, isso cria uma sensação de pertencimento e, ao mesmo tempo, de um distanciamento de uma realidade que faz com que as pessoas entrem numa imersão muito próxima a de um evento presencial. Então, eu acho que esse é um exemplo assim, de resposta para o que só uma experiência digital permitiria você fazer, né, somada com o que eu gostaria de emular de uma experiência presencial. Eu poderia exibir um vídeo num curso, né? Mas se eu exibisse um vídeo no curso de 40 minutos ou de 1 hora, né, já comeria uma parte imensa do curso. Então, já que eu tenho essa possibilidade de fazer uma experiência digital que é mais diluída no tempo, eu consigo trazer esse conteúdo como uma aula, por exemplo. Muito bom. E aí tá sendo uma verdadeira aula aqui para os nossos ouvintes. E aí, para a gente fechar aqui, para quem quer se tornar um curador de experiências, quais são os primeiros passos que ele deve seguir? Primeiro, ser curioso, curiosa, curiose, acima de tudo. Ter uma fome de estar conectado com o espírito do tempo. E, ao mesmo tempo, de conseguir reverenciar e estudar o passado. Saber que nada do que foi criado hoje, especialmente nos dias de hoje, é uma criação original. Tudo é um remix. Né? Tudo é a gente está criando sobre os ombros de quem já criou antes da gente. Então, fazer mergulhos profundos, ser curioso, ou curiosa, ou curiose, estar com o radar ligado, conseguir fazer ideias associativas, né? Ler o livro Roube como Artista e criar sua árvore genealógica que ele fala em determinado momento ali de referências. Quem são os seus gurus, né? Tem um livro maravilhoso também da Pixar, o Ideias S.A., que fala a história da Pixar, né? O Ed Catmull, que foi o CEO, fundador, ele é um dos meus livros favoritos. Criatividade S.A., perdão, não é Ideias S.A. não, Criatividade S.A.
E ele fala que o segredo das animações da Pixar é que eles têm um grupo chamado Banco de Cérebros. E esse banco de cérebros são os principais talentos da Pixar que ficam o tempo todo criticando e provocando nos novos diretores perguntas sobre o que eles estão criando. É um processo interativo o tempo todo. É como cada desenho, animação da Pixar passa por um processo de design thinking muito bem elaborado que eles criaram. Então, eu acho, trazendo para a pergunta que você fez, eu gosto muito dessa ideia de você ter um banco de cérebros seus. Quem são as suas referências? Quem são os autores? Quem são os artistas? Quem são os músicos que você gosta? E por que você gosta deles? E que obras eles fazem que toca você? Eu acho que isso já vai te dar um caminho para você se tornar um excelente curador de conteúdos e experiências também. Bom, dicas anotadas, tá tudo aí, pessoal. Então tem muito livro, muito conteúdo para vocês aí saírem pegando suas referências e poderem de fato criar experiências memoráveis aí para o seu público, para seus participantes. E agora a gente está indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes. Tá bom, Marcelo, vou fazer o seguinte. A gente lançou em 2017, acho que foi o primeiro e-book sobre design de experiências do Brasil. E ele chamava Crie Experiências Inesquecíveis. Os conceitos dele estão ainda muito atuais e válidos. Mas assim, é uma outra marca, um outro momento. Eu vou procurar disponibilizar um link aqui que você possa colocar de repente no site, nos comentários, em algum local para as pessoas aprofundarem essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. E no mais, eu gostaria só de deixar essa provocação de que, apesar da pandemia, o show nunca parou, ele só mudou de palco, mudou de meio. E as experiências de entretenimento continuam a evoluir e acelerar absurdamente no âmbito digital. Então, é ficar muito ligado no universo dos games, dos streamings, das produções audiovisuais. Então, e se você tiver mais interesse, segue a nossa newsletter, aproveitar esse momento de merchan, oclb.com.br, tem a newsletter cápsula, a gente envia toda quarta-feira, já com essa curadoria, já com esse conteúdo bem mastigadinho para vocês. Show de bola! E aí já conta aqui pra gente, como que as pessoas vão te achar nas redes sociais? @_OCLB no Instagram. O meu é Franklin Costa, FRANKLIN, de navio. Tudo junto, Franklin Costa, no LinkedIn e no Instagram também. Anotado. É isso aí, apaixonados. E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais da nossa comunidade do Eventoscast. Para entrar, basta acessar o nosso site eventoscast.com.br e acessar o nosso link do WhatsApp ou no link da bio do nosso Instagram, @eventoscast. Por lá, você encontrará diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. E eu quero agradecer mais uma vez, Franklin, por você ter aceitado o meu Um convite. prazer, conte comigo. Boa sorte, sucesso nos seus projetos também. Muito obrigada. E eu quero agradecer também você, ouvinte, pela sua audiência. Não esquece de seguir-nos nas redes sociais e me adicionar lá no LinkedIn, @marcelesouza. E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais. Tchau, Franklin. Tchau, tchau.